Com a primeira parte aqui do rosto do macaquinho já montada, agora nós vamos trabalhar fazendo os olhos do macaco. Eu já fiz um dos olhos, já apliquei aqui. O olho será trabalhado com a lã preta, mas como ia ficar difícil para você visualizar, eu vou fazer o mesmo modelo aqui trabalhando com a lã branca, mas lembrando que na sua casa você vai fazer com a lã preta. Caso você não tenha nenhuma sobra de lã preta em sua casa, você pode produzir o olho trabalhando com 2 fios da linha Anne ou da linha Charme, ou então trabalhar com barbante número 6, certinho? Então, eu vou começar fazendo um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro, faço 2 correntes e agora vou trabalhar 5 meio pontos altos. Feitos 5 meio pontos altos, agora eu faço 3 pontos altos. Feitos 3 pontos altos, agora eu volto a fazer 5 meio pontos altos. Terminando então a sequência, eu trabalho novamente mais 3 pontos altos. Agora eu vou puxar aqui o fio do círculo mágico, fechando assim a carreira, e vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro meio ponto alto que iniciei. Não finalizo nas correntes, e sim no primeiro meio ponto alto, então ficou dessa forma. Nós começamos a trabalhar com 5 meio pontos altos. Aqui nós fizemos 3 pontos altos, depois fizemos novamente 5 pontos altos e finalizamos a sequência fazendo mais 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. E agora vou fechar a carreira no primeiro ponto baixo que iniciei, fazendo um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Trabalhando com fio preto, você terá essa visão aqui. Agora, eu vou pegar aqui um pedacinho do fio branco, corto o fio branco, vou passar a ponta aqui para a parte de trás, vou fazer então aqui o brilho dos olhos do nosso macaquinho, fazendo um tracinho aqui com fio branco aqui em cima do olho. Vou passar esse fio por 3 pontos de base, trago as pontas aqui para a parte de trás, então vai ficar dessa forma. Vou amarrar aqui uma ponta na outra.
Vou pegar aqui essa sobra do fio do círculo mágico e aproveito e amarro ela aqui também em uma das pontas, para que ela não fique solta. E agora é só cortar aqui os excessos. Quando eu terminei aqui a última carreira do olho, eu deixei uma sobra de fio, que é com essa sobra que eu vou costurar o olho, mais ou menos uns 30 centímetros de fio que eu deixei. Agora eu vou colocar o olho aqui em cima, bem centralizado aqui, em uma das partes aqui ovais que nós já tínhamos montado antes, então ficará dessa forma. Para costurar, eu pego aqui um ponto de base, da minha base aqui marrom, do rosto do macaco, e a alcinha de baixo aqui do ponto de base do olho. Então, vou costurar fazendo pontos alinhavos. Lembrando que você precisa fazer os dois olhos da mesma forma. Eu já tinha feito outro olho antes, então meu outro olho já está costurado. Eu vou contornar aqui por toda a lateral, fazendo os pontos alinhavos e volto finalizando com você. Finalizando a costura, eu vou fazer um nozinho aqui na lateral. Caminho aqui por dentro, pelos pontos de base. E agora é só cortar o excesso do fio. Então, produzido aqui os olhos, agora nós vamos bordar a boca aqui do nosso macaquinho usando um fio vermelho. Para fazermos aqui o bordado da boca, eu vou utilizar o fio vermelho. Eu tenho o meu fio aqui na agulha de tapeçaria. Vou fazer o bordado contornando aqui essa primeira carreira. Fazer por toda essa parte aqui. Aqui no centro da primeira carreira, eu vou começar trabalhando aqui nessa direção. Então, venho aqui na parte de trás. Vou prender o fio aqui em um ponto de base. Fiz dois nozinhos aqui. Vou aproveitar e vou prender esses dois fios aqui marrons que eu tenho aqui, a sobra dos fios. Então, vou trazer esse ponto, essa sobra que eu tenho aqui na ponta, mais aqui ao meio. E agora eu vou amarrar aqui uma ponta na outra, sem repuxar, para não repuxar os pontos de base. Faço mais dois nós bem firmes. E agora eu corto aqui esse excesso aqui. Então, venho aqui agora na parte de trás, na parte da frente, desculpa, já amarramos aqui o fio vermelho. Então, aqui na base, entre a primeira e a segunda carreira,
saio com o fio bem aqui ao meio, vou fazer um tracinho pegando aqui entre a segunda e a terceira carreira para formar aqui o sorriso do nosso macaco. Então, vou ficar com um ponto atravessado aqui. E agora, eu vou descer aqui pela primeira carreira. No final da primeira carreira e na base da segunda carreira, fazendo pontos alinhavos. Então, introduzo a agulha, a minha linha está aqui em um ponto de base. Introduzo a agulha em um ponto de base aqui na frente e saio com a ponta dela já aqui no outro ponto de base. É bem simples, na verdade, de fazer. Eu vou trabalhar aqui por toda essa lateral. Depois nós vamos voltar completando os espaços que estão ficando vazios. Chegando aqui na parte de cima, na direção aqui do meio da primeira carreira, aqui eu vou sair com a minha agulha, aqui na base já da terceira carreira. Então, saio com a agulha aqui na lateral. Volto novamente aqui para a base da segunda carreira. Então, aqui formei a outra lateral aqui do sorriso do macaquinho. Vou sair com a agulha já aqui na frente para completar agora os espaços que foram ficando vazios. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar aqui, quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Completando já aqui o bordado. Ficou dessa forma. Agora, eu venho aqui na parte de trás, eu vou cortar o fio. E vou amarrar aqui uma ponta na outra. Tendo cuidado para não repuxar esse primeiro nó e você vai repuxar o bordado. Então, faço mais 2 nós bem firmes. E agora é só cortar o excesso. Então, ficou dessa forma. Então, nós vamos centralizar o rostinho aqui na touca, deixando essa parte de baixo aqui, bem aqui na pontinha, já da última carreira, trabalhada com pontos baixos. Então, vou posicionar aqui de acordo com que ela fique bem aqui centralizada, que sobre aqui os mesmos pontos de base aqui nas laterais. E agora eu vou costurar essa parte. Com a parte já centralizada aqui, para costurar, eu vou utilizar a mesma lã que eu utilizei aqui para fazer a base da nossa touca.
Então, venho aqui em um ponto de base da estrutura do rosto, aqui na parte de baixo, vou amarrar a minha lã aqui fazendo 3 nós. Agora, eu deixo a ponta aqui para a parte interna. E agora, vou começar a fazer os pontos alinhavos. Eu pego um ponto de base aqui na touca e um ponto de base aqui sempre a alcinha de baixo aqui do roxinho. Vou aproximar aqui para você ver como vai sendo feita a costura. Vou fazer essa mesma sequência aqui por todo o rosto aqui do macaquinho. Vamos costurar aqui. E quando eu estiver já finalizando, eu volto trabalhando junto com você. Finalizando a costura, eu vou fazer aqui o último ponto de base, trazendo o fio aqui para a parte de trás, para a parte interna aqui da touca. Então, com o fio aqui atrás, eu vou fazer um nozinho, que é um ponto de base. Caminho com o fio por alguns pontos de base. Faço mais um nó. Caminho por mais alguns pontos de base. E agora é só cortar o excesso. Então, finalizada aqui a parte do rosto, agora nós vamos fazer as orelhas aqui do nosso macaco. Eu já fiz as minhas orelhas, eu trabalhei aqui as 2 primeiras carreiras com o mesmo fio que usei aqui na base do rosto e a última carreira eu trabalhei com o fio Trento, que é o fio peludinho aqui da Eurofios. Caso você não tenha esse fio aí na sua casa, você pode trabalhar a última carreira também com a lã mais escura aqui, que é a lã marrom, que nós fizemos a base da touca, ou também pode fazer essa parte aqui com o fio decore, ok? Então, eu vou produzir aqui a orelha para você ver. Fiz a orelha antes, porque ficaria difícil para você visualizar os pontos aqui com o fio peludinho, ok? Então, vamos começar fazendo um círculo mágico. Eu conduzo o fio aqui por dentro e vou fazer 3 correntes. Agora, eu trabalho mais 9 pontos altos. Feitos 9 pontos altos, com as primeiras 3 correntes que eu já havia feito para dar altura de um ponto alto, nós teremos aqui um total de 10 pontos.
Agora eu vou puxar aqui o fio do círculo mágico. Não vou fechar a carreira, ele vai ficar dessa forma, um semicírculo, ok? Agora eu faço 3 correntes, viro o trabalho, no primeiro ponto de base, faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço 2. No próximo ponto de base, eu trabalho também 2 pontos altos. E vou trabalhar 2 pontos altos em cada ponto que eu tenho aqui na base. Chegando aqui no final, onde eu tenho as 3 correntes, eu vou fazer apenas um ponto alto aqui no final. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio, passo a ponta aqui por dentro da laçada, puxo a laçada para o ponto não se desmanchar. A partir daqui, você já trabalha com fio trento, ok? Eu vou fazer aqui para você ver com a lã. Então, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no primeiro ponto de base, que são as 3 correntes. Faço um ponto baixo e uma corrente. Agora, vou trabalhar meio ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Por toda essa parte oval, em cada ponto de base eu vou fazer meio ponto alto. Chegando aqui nessa parte reta, e na parte de baixo, eu vou fazer um ponto baixo aqui, logo aqui no comecinho do ponto de base. No mesmo ponto de base, eu faço mais um ponto baixo. No próximo ponto de base, eu faço novamente 2 pontos baixos. Aqui ao meio, eu trabalho também um ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base, faço 2 pontos baixos. E no próximo ponto de base, também faço 2 pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto baixo que iniciei e faço um ponto baixíssimo. Então, vai ficar dessa forma. Ela fica curvadinha aqui na parte de cima. Depois, você vem aqui por trás. Com a ajuda da agulha, aproxima aqui um ponto do outro, as sobras, e faz o nozinho. Então, se você trabalhar com a lã, vai ficar dessa forma. Se você trabalhar com fio trento, aqui na última carreira, ficará assim. Então, vou reservar essa aqui, que eu fiz apenas para mostrar para você como ficaria. Agora, eu vou vir aqui na lateral, a partir da 4ª carreira, eu vou colocar as minhas orelhas aqui a partir da 4ª carreira. E vou costurá-las aqui. Para costurar a orelha, eu vou utilizar
a agulha de tapeçaria e o mesmo fio que usei aqui para trabalhar a base da touca. Então, com a minha touca aqui dobrada ao meio, eu venho aqui na quarta carreira, na base da quarta carreira. Então, tenho a primeira carreira, a segunda, a terceira, na quarta carreira. Aqui da quarta, da base da quarta carreira, entre a terceira e a quarta para baixo, é que eu vou prender a minha orelha. Então, aqui eu vou fazer um nozinho, prendendo o fio. Faço aqui a sequência dos 3 nós. Venho aqui na orelha e na base da touca e vou prender fazendo pontos alinhavos. Eu vou trabalhando aqui, fazendo os pontos alinhavos e vou aproveitar e vou já prendendo essa sobra do fio. Já chegando aqui no final, vou fazendo aqui os últimos pontos aqui de base. Venho aqui na parte de trás, vou fazer um nozinho. Como eu estou trabalhando com barbante peludinho aqui no final, ele vai facilitar aqui o meu acabamento, então eu vou finalizar passando a minha agulha aqui pelos pontos de base. Caso você esteja trabalhando com a lã e preferir, você faz o acabamento final trabalhando aqui pela parte interna da touca. Aqui eu passo novamente por mais alguns pontos de base. E agora é só cortar o excesso do fio. Então, vai ficar dessa forma depois de costurada. Eu vou costurar a outra orelha da mesma forma e volto mostrando para você como ficará. Com as duas orelhas já costuradas, a nossa touca ficou dessa forma. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Para vocês que gostaram, eu gostaria de convidar você para curtir os nossos vídeos e compartilhar em suas redes sociais. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!